Versículo 1. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Para aqueles que têm dificuldade para achar esses textos antigos, esses profetas menores do Antigo Testamento, né? A geração mais nova já não tem esse problema, vai lá no celularzinho e olha, fica fácil, né? Mas eu quero dizer para vocês que está entre Gênesis e Apocalipse, não está muito difícil de encontrar não, tá? E está aí na Bíblia, viu gente? Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 1 até o verso 5. A palavra de Deus diz o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos repetir a última frase aí? O justo viverá pela sua fé. Mais uma vez? O justo. Falar com máscara é bem mais complicado do que falar sem máscara, mas tá bom, vamos lá, né? Meus queridos irmãos, o texto de Abacuque, o livro de Abacuque, tem que ser lido num bloco. Existem livros da Bíblia que você precisa ler num bloco. O livro de Eclesiastes precisa ler um bloco, Cantares tem que ler um bloco, Sofonias tem que ler um bloco, Naum você tem que ler um bloco, né? Jonas tem que ler um bloco, e o Abacuque você tem que ler o bloco todo. Porque se você ler só os primeiros versículos do livro de Abacuque, como é um livro de crise, é um livro de caos, você vai olhar nesse texto aqui e vai dizer: o que é isso aqui? Olha o caos que o profeta está enfrentando. Ele é um homem de Deus, profeta do Senhor, profeta de Yahvé. E ele ouve alguns ruídos, algumas coisas estão sendo ditas na história. Não sei se você de vez em quando se assusta com notícias, né? Uma notícia que chega, uma informação que chega, e você fala assim: puxa, o que vai acontecer com esse negócio todo aqui, né? E o rumor era o seguinte: a Babilônia já tinha dominado todo o reino do norte. A Samaria já tinha ido embora. Os países vizinhos todos já haviam sido dominados. Só Israel, só Judá ainda estava intacta, porque na hora que eles iam atacar, eles ouviram uma notícia muito grave e tiveram que o exército todo teve que ser deslocado, e eles apenas postergaram o que eles fariam naquele momento. Aliás, foi uma experiência muito, muito profunda. Isso está narrado também no livro do profeta Isaías, no livro das histórias do povo de Deus. Bem, agora de novo a Babilônia está vindo. Mais uma vez, e o barulho dos tambores começa a se aproximar de Jerusalém. E está todo mundo com medo, porque sabe o que é essa nação, o que eles vão fazer com Israel. Eles já sabiam das histórias do que eles tinham feito com as outras nações. E Israel era tão insignificante diante desse governo, desse império tão poderoso. Então o que o profeta faz o que o profeta fez? Ele fez o que a gente faz quando a gente enfrenta a crise, quando a gente vê o caos chegando. E a Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele começa então no capítulo 1, fazendo uma oração a Deus, dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. O profeta está aqui narrando a angústia dele de orar para que Deus livre o povo de Israel, e vendo que Deus não está livrando. Aliás, Deus não está nem ouvindo aparentemente a oração dele. Então ele está numa crise tremenda, porque o maior caos que pode ter no nosso coração é a gente poder olhar para os céus e não ver Deus ouvindo a gente aparentemente. E é o que acontece, ele está gritando: até quando, Senhor? Eu vou te gritar violência e não me ouvirás, até quando eu vou te dizer as coisas estão ruins, Senhor? E o Senhor parece que não liga para esse negócio. Bem, segunda coisa que acontece nesse texto ainda no capítulo 1, é que Deus finalmente resolve responder ao profeta. E o que Deus responde é exatamente o que ele pede para não fazer. A resposta de Deus foi a seguinte, capítulo 1, versículo 5: vede entre as nações
Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Opa! Deus vai trazer livramento aqui para nós. Mas olha o que Deus vai falar agora para o profeta, o que ele vai fazer, que ele não vai crer quando for contado. Não é livramento. Porque no versículo 6, Deus fala ao profeta o seguinte: eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Sou eu que estou suscitando os caldeus. Esse caos, agora que vocês estão vivenciando, tem a ver com o meu projeto na história. Então vamos lá. Ele ora, parece que Deus não ouve. Quando Deus responde o contrário do que ele pediu. E Deus diz: olha, eu estou suscitando os caldeus. O caos tem a ver comigo que permito o caos. Eu estou suscitando os caldeus. Eu estou dizendo para eles irem lá. Eu estou dizendo para eles dominarem o meu povo. E aí, meus queridos irmãos, o caos está presente. E é o que acontece. Porque a Babilônia vai arrebentar com Israel. E foi o que aconteceu na história. O profeta fica tão chocado que ele diz: eu preciso de um cais. Preciso de um lugar seguro. Para onde eu vou quando eu não estou conseguindo encontrar? Alguma coisa não está fechando. E no capítulo 2, versículo 1, ele diz: eu vou me pôr na minha torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que ele vai fazer agora? Ele diz: eu preciso aquietar o meu coração. Eu preciso me colocar na torre de vigia. Eu preciso ir para um lugar onde a minha alma possa alinhar com a alma de Deus. Aliás, essa é uma definição interessante que Tim Keller fala sobre oração. Ele diz que oração, nós temos que sempre entender que na oração, o propósito nosso é alinhar o nosso coração ao coração do Pai. O profeta está dizendo aqui agora: eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou vigiar para ver o que Deus vai me dizer e que resposta Ele dará à minha queixa. O que Deus vai dizer nesse momento? Por quê? Porque Ele sabe, e Ele diz isso aqui, algumas coisas sobre Deus. Ele sabe qual o caráter de Deus. Olha no capítulo 1, versículo 13, ele fala: tu és tão puros de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Ele fala: Deus, o Senhor é um Deus santo. No capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde a eternidade, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é Senhor, o Senhor é santo, o Senhor executa juízo. Ele não perdeu a referência do sagrado, nem do Deus a quem ele adora, mas as circunstâncias históricas são caóticas. Então ele precisa o quê? Entender o que é que Deus está querendo fazer nesse momento da história. E ele vai para onde? Para a torre de vigia. Existe um lugar em que o meu coração tem que estar. Eu tenho que sossegar o meu coração no meio do caos, olhando para os céus. Ele diz: eu vou me colocar na minha torre de vigia. Existem determinados momentos, irmãos, que nós precisamos adentrar o mistério de Deus para resolver o caos externo e interno do nosso coração. Às vezes o caos, ele está nas duas dimensões. Os discípulos, quando estão no caminho dentro do barco e a tempestade vem, existem dois caos ali. É o caos da situação. Eles estão com medo de morrer. Eles olham e dizem a si mesmos: nós não vamos escapar dessa tempestade. Aí Jesus vem caminhando sobre as águas para se encontrar com os discípulos que estão no meio do caos. E é muito estranho o que Jesus faz naquele momento, porque Jesus olha para aqueles discípulos apavorados, absolutamente perplexos, e Jesus olha para eles e fala assim: por que sois assim, homens de pequena fé? Sou eu
Não tem mais. E eu fico olhando aquele texto assim, com certa inquietação, dizendo a mim mesmo: não seria mais fácil Deus resolver o caos externo? Não seria melhor? E os discípulos ficariam muito agradecidos se ele chegasse e dissesse: acalma, mar, acalma a tempestade. Não, ele entra no meio da tempestade e vem caminhando no meio da tempestade, do caos externo. No meio desse caos externo, ele olha para os discípulos e ainda dá uma bronca. Sou eu, não tem mais. Por que vocês são assim, homens de pequena fé? Ah, Jesus, resolve o caos fora, que aí o meu caos aqui dentro vai resolver. Mas Jesus não quer resolver inicialmente o caos externo, Ele quer resolver o caos interno, porque o maior caos que eu enfrento, você enfrenta, é exatamente o caos do meu próprio coração. É a dificuldade que eu tenho para entender o Deus Santo que eu amo, o Deus eterno, o Deus que tem controle de toda a história. Aqui é que está o caos. O caos não está do lado de fora, meu querido irmão. Deus é Senhor da história. Ele conduz a história. Ele leva os homens a cumprir os seus planos na história. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus está conduzindo a história inexoravelmente para o fim que Ele deseja. E o fim dele será a restauração de todas as coisas em Cristo, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, e um novo céu e nova terra vai se cumprir e vai acontecer na história. Deus tem o controle da história. Não são os homens, nem as circunstâncias. E agora, exatamente nesse momento, meus queridos irmãos, Abacuque entende: eu preciso acalmar o meu caos. Alguma coisa no meu coração está mal. Eu preciso reorganizar. Eu vou me colocar na minha torre de vigia. E Deus responde para ele. Olha no capítulo 2, versículo 2. Olha o que Deus responde. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. É interessante que na Bíblia, quantas vezes Deus manda o povo escrever, né? Você tem hábito de escrever? Escrever diário, escrever oração respondida. Escreve. Você vai ficar impressionado com o que Deus já fez. Deus diz aqui: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Deus faz uma coisa aqui que os publicitários hoje usam e abusam. Deus criou aqui para o profeta um outdoor. Sabe o que é outdoor? Aquelas placas imensas que você passa de carro, e o propósito é o seguinte: você tem que ler esse negócio aqui em 10 segundos. É o que Deus fala: o que eu vou te revelar agora, eu quero que você grava em tábuas, porque até quem passa correndo precisa entender isso aqui. E o que é que Deus diz ao profeta para que ele possa escrever? Vamos lá para a gente poder entender. No versículo 3 ele fala: porque a visão ainda está para cumprir. Presta atenção como esse texto é dialético. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí você lê o texto e fala assim: Deus, para aí, vai demorar ou não vai? Porque o texto está dizendo: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, vai tardar ou não vai? Essa forma dialética de Deus tratar as questões do nosso próprio coração são muito interessantes. Sabe por quê? Porque Deus não tarda. Mas o meu coração e a forma como eu leio o caos me leva a pensar que Deus está demorando demais. Então, se Deus tardar, meu querido irmão, só entenda uma coisa: Ele não está tardando, não. Ele não está tardando, Ele está fazendo as coisas no tempo dEle, na hora dEle, como Ele deseja fazer. Aí você deve estar preocupado agora com o seu coração, se você está enfrentando o caos. Esse negócio aqui, não estou gostando nada desse trem aqui. Isso que está sendo medido aqui é complicado. Mas Deus está dizendo para ele: eu quero que você escreva. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Vai acontecer do jeito que eu quero. E aí no versículo 4, a síntese vem: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Antes de falar da segunda parte desse texto, deixa eu falar da primeira parte. O texto aqui diz: eis o soberbo, o homem arrogante, o homem sem Deus, o homem que confia em si mesmo.
Deus diz uma coisa interessante aqui. E eu, quando entendi esse texto, eu falei, mas é muito interessante o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele diz assim, a sua alma não é reta nele. Quando eu li esse texto inicialmente, eu achava que Deus estava dizendo o seguinte: olha, eis o soberbo, a alma desse soberbo não é reta em Deus. Não é isso que o texto está falando. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. O que o texto está dizendo é o seguinte: que o soberbo, que o ímpio, ele está perdido dentro do próprio coração dele. A forma dele ver as coisas é uma forma invertida, é uma forma trocada. A alma dele não está reta nele, ele está vivendo numa crise pessoal, psicológica, na qual ele não entende a si mesmo. O seu coração não é orientado, o seu coração não se organiza, o seu coração não resolve. Não é isso que diz a Bíblia? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os ímpios não são assim. A Bíblia diz, eles nem sabem em que tropeçam. A alma do ímpio possui uma impossibilidade, uma dificuldade de andar na retidão e se organizar existencialmente. É isso que o texto está falando. Mas vamos à segunda parte, que é o que eu creio que Deus queria que nós colocássemos no outdoor. O que Deus diz aqui ao profeta? Profeta, eu quero que você entenda que o justo vive pela fé. E isso, meus queridos, esse pensamento aqui, ele é tão revolucionário, ele é tão centrado nas Escrituras Sagradas, que o Novo Testamento vai citar esse texto 3 vezes, em situações diferentes. O justo viverá pela fé. E essa afirmação vai revolucionar a história do cristianismo. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. Como é que nós devemos viver? O justo vive pela fé. O justo não vive olhando as circunstâncias. O justo não vive olhando o seu próprio coração e a instabilidade da sua própria alma, mas ele vive pela fé. Vamos tentar entender isso aqui? A primeira coisa que eu acho interessante é que a fé, ela vai superar as nossas variações de humor. Porque nós não vivemos pela fé, nós vivemos olhando para o nosso próprio coração. Olha que diferença. Ao invés de você colocar os olhos em Cristo, você coloca em você mesmo. Aí você depende de quê? Do seu humor. Quando eu falo de humor aqui, eu estou falando daquela reação que você tem de estar bem ou estar mal. O justo não pode viver baseado nas suas emoções. O justo não pode viver baseado na instabilidade do seu próprio coração, que muitas vezes está feliz e outras vezes está down. O justo vive pela fé. Então a fé vai superar as variações de humor, daquilo que nós sentimos. E eu aprendi isso de uma forma muito legal, quando trabalhava com a ABU, e tinha um folhetinho escrito por Bill Bright, chamado As 4 Leis Espirituais. E havia um outro texto dele, que a gente usava muito na universidade, como ser cheio do Espírito Santo. E o Bill Bright tinha um modo muito legal de abordar isso aí com os estudantes. Sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: imagine que a sua vida cristã sejam 3 vagões de um trem. Então, no primeiro vagão, na locomotiva, você não pode colocar a emoção e nem pode colocar a razão. O que move você é a fé. No segundo vagão, você pode colocar a emoção ou a razão, e no terceiro vagão você pode colocar a emoção ou a razão. Nós precisamos de emoção para termos a nossa fé cristã? Precisamos. Mas a emoção não é o que sustenta você. A razão também não. Existem determinados momentos que a razão, ela esbarra no seu próprio limite. Desde cedo, na minha fé cristã, quando eu me converti aos 16 anos de idade, e eu comecei a estudar a Bíblia, eu gostava muito de estudar a Bíblia, de estudar livros, eu descobri uma coisa interessante para mim, que eu
ficava muito irritado com os meus pastores quando eu perguntava para eles por que isso, e eles me diziam, não pergunte, só creia. E depois eu comecei a entender que não. Francis Schaeffer diz o seguinte, que nós precisamos sempre dar razões da nossa fé com honestidade e integridade intelectual. E eu aprendi o seguinte, que eu jamais poderia ser um cristão sólido se eu achasse que a minha fé ela era intelectualmente incapaz de dar respostas à minha própria vida. Nós não temos uma fé anti-intelectual. Francis Schaeffer fala, quando você pega a fé e leva o raciocínio cristão às últimas consequências, ele é absolutamente coerente. Absolutamente coerente. A emoção e a razão têm que estar aqui. Só que o que tem acontecido? Vamos na questão das emoções. Existem pessoas que vivem a vida cristã baseado nas emoções. Elas acham que Deus as ama se elas estão se sentindo bem ou emocionalmente confortáveis. Mas quando as coisas não estão boas, e aí as emoções não estão legais, então eu acho que Deus me abandonou. O justo vive pela fé. Ele não vive pelas emoções que ele tem. A base da sua sustentação não é o que você sente. A base da sustentação da sua vida é aquilo que a palavra de Deus diz para você. Então vamos ver as implicações de viver pela fé, na questão do humor ainda. A primeira coisa que acontece, meus queridos, considere a questão da sua salvação. A Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado por quanto não crê no unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é bom lembrar que no grego a palavra toda, sabe o que significa? É fantástico, significa toda. Todo o pecado. Que Jesus na cruz, ele assumiu o seu lugar completamente. E que salvação não é uma questão de mérito seu. É a questão da obra de Cristo que você recebe no seu coração. Mas o que acontece? As pessoas ainda estão confiando na sua salvação, baseadas em quê? Nos sentimentos dela. Mas pastor, eu não sinto que eu sou salvo. A Bíblia está dizendo que é para você sentir que você é salvo ou para você crer que você é salvo? Qual é a base da sua fé? As suas emoções ou o que a palavra de Deus afirma? Então, na questão da salvação, está entendendo como nós precisamos viver pela fé? Porque se você não entender que Jesus te salvou, e que você é dele, selado pelo Espírito Santo, marcado por ele, pelo sangue bendito dele, o diabo vai a vida inteira colocar dúvidas no seu coração, e você vai assimilar isso, não vai viver em alegria. Regozije-se no Deus que você ama, e na obra do Cristo que morreu por você. É isso que nós precisamos fazer. Vamos considerar outra situação. Considere o perdão dos pecados. Isso aqui é muito interessante. Algumas pessoas falam o seguinte: pastor, eu não sinto que eu fui perdoado. E aí eu pergunto: você já se arrependeu do seu pecado? Você já confessou o seu pecado? Você já deixou o seu pecado? Sim, pastor, mas eu não sinto que eu sou perdoado. Ei, para aí. Perdão de pecados é uma questão de sentimento ou é questão do que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz sobre a questão do perdão dos pecados? E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O justo vive pelo que ele sente ou pelo que a palavra de Deus afirma? Qual é a base da sua fé? O justo, meu querido irmão, vive pela fé, ponto. Na questão da salvação, na questão do perdão do pecado. Mas vamos lá. Terceiro ponto ainda, entendendo essa questão da variação do humor, para a gente sair do nosso caos. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, nós precisamos considerar nossas orações. Vamos lá. Por quê? A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, ora por mim porque sou um homem mais de fé. Peraí, o poder da oração é do orante, aquele que ora, ou o poder da oração é do Deus que ouve a oração? Quer ver? É uma trick question, mas vamos lá. Você muitas vezes considera que a oração é uma questão do cara que ora. Aí você fala assim: você crê no poder da oração?
Pode ser sim e não. Sim e não, por quê? Porque eu não creio no poder da oração em si. Eu creio no poder do Deus que, ouvindo as orações frágeis de gente que não sabe nem orar como convém, transforma essas orações em poder e fogo, levando essas orações, como Apocalipse 8 diz, levando isso ao altar dos céus, enchendo, colocando as nossas orações no altar, no incensário e devolvendo isso para a terra. É o Deus que bota fogo na sua oração e que faz a sua oração frágil e débil se transformar numa arma poderosa na presença de Deus. Então você não deve dizer: pastor, a minha oração não passou do teto. Mas precisava passar do teto, ou Deus só está lá depois do teto? Está entendendo, irmãos? Não! A sua oração será sempre frágil. Você não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis e transforma a sua frágil oração em alguma coisa poderosa e maravilhosa. O justo vive pela fé. Então, quando você ora, entenda: Deus ouviu minha oração. Ponto. Se Ele quer responder a minha oração como eu gostaria que Ele respondesse, é outra história. E eu louvo a Deus porque Deus sempre ouviu minhas orações, mas Ele nunca respondeu todas as minhas orações, senão eu estava enrolado. O justo vive pela fé. Viver pela fé supera o nosso humor. Segunda coisa, viver pela fé transcende as circunstâncias. O justo vive pela fé, e isso tem que transcender as circunstâncias. Por quê? Olha o caos aqui de novo. Nós falamos do caos interior lá do humor, agora vamos falar do caos externo. Abacuque está vivendo em dias de caos, como nós falamos no início. A situação é caótica na acepção mais profunda do termo. Caos. Vai acabar o reinado, vai acabar o povo de Israel. As meninas serão estupradas, os meninos serão castrados e levados para servir para a Babilônia, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego, que são nomes pagãos que foram dados a esses meninos. E todos os nomes pagãos que foram dados a esses meninos eram nome de macumba, de deuses e ídolos. Estude um pouquinho para você ver que coisa horrível. Sadraque, Mesaque e Abdenego são nomes babilônicos. Todos os nomes daqueles meninos estavam relacionados a Deus, mas agora todos os nomes deles são trocados, além deles terem sido castrados e levados para lá porque eles ficaram ao lado dos eunucos. Caos. A circunstância é caos. E Deus está dizendo: o justo vive pela fé. É assim que Jó se encontra lá no caos. E ele vai ter que olhar para Deus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o pó. Onde é que ele coloca o olhar dele? No Deus que controla a história. Viver pela fé significa exatamente isso: transcender a dor e o momento que eu vivo, e olhar com expectativa e com esperança no Deus que tem todo o controle da história. Viver pela fé é confiar na palavra de Deus e no Deus da palavra. Não viver baseado nas circunstâncias. Isso é secularismo. Se você está feliz porque as coisas estão boas, qualquer pagão faz isso. É a fé do ainda que. E é interessante que o livro de Abacuque vai terminar exatamente aqui. Capítulo 3, versículo 17, Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado, todavia, ainda que as circunstâncias sejam caóticas, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele me faz os pés andarem como os da costa, altaneiramente.
Viver pela fé significa exatamente transcenda. Viva com transcendência. Sai da esfera do comum, da normalidade. Vai para a transcendência. Tira os olhos das circunstâncias. Olhe para Deus. Pare de olhar para o barquinho que está para afundar e olhe para o Senhor que está andando no meio das águas. Isso é viver pela fé. Mas vamos ao terceiro e último ponto. Viver pela fé, meus queridos irmãos, é uma questão de salvação. Vamos lá. O apóstolo Paulo vai resgatar essa frase em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando ele diz: porque assim está escrito, a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. O que Paulo está olhando? Paulo está olhando para esse texto aqui e dizendo: o justo vive pela fé. Essa é a base da confiança dele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O texto de Abacuque está dizendo exatamente o que Paulo vai repetir lá. Mas presta atenção, meus queridos irmãos, como esse texto é revolucionário na história. A teologia paulina que nós temos dos escritos de Paulo, que solidificaram a teologia cristã, ela se dispersou muito na história. Surgiram vários textos gnósticos, vários textos de outras pessoas que não são textos inspirados na história, e foi uma luta tremenda até para fechar o cânon da Bíblia, mas finalmente foi fechado. Santo Agostinho é um homem que lá no século III para o século IV, ele vai resgatar a teologia paulina. Louvado seja o nome de Deus por causa desse homem. Porque esse homem vai fazer o quê? Vai pegar a história, a teologia, e vai trazê-la de volta. Sabe qual é o ponto central da teologia agostiniana? O justo vive pela fé. A fé no Filho de Deus. Bem, os anos passaram, Agostinho morreu. E vamos dar um salto na história, porque do século IV até o século XVI, a igreja de Cristo perdeu a convicção de que o justo vive pela fé. Aí surge um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero teve uma experiência muito interessante, quase carismática com esse texto aqui. Ele foi visitar Roma. E quando ele chegou em Roma, ele começou a subir as santas escadarias de Roma e ele decidiu fazer penitência. Em cada degrau das santas escadarias, ele ajoelhado, orava o Pai Nosso. Eram 74 degraus. Cada um ele orava o Pai Nosso. Quando ele estava chegando ali perto do 20º, ele disse: foi como se uma luz descesse sobre mim. Sabe o que brotou no coração dele? O justo vive pela fé. Ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Eu não dependo disso aqui para minha salvação. Jesus já fez tudo o que eu preciso para minha salvação. Ele já morreu por mim. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso de olhar menos para mim e olhar para o que Jesus fez. É a justiça de Cristo, não a minha. É a obra de Cristo, não a minha. Foi Ele que fez e não eu. O céu não é uma conquista. O céu é uma graça. Não é meritório. É uma doação de Deus. E esse texto, o justo viverá pela fé, entrou na alma de Martinho Lutero. E nós sabemos o que aconteceu. A reforma protestante brotou. Mas esse texto não morre aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais na história. Século XVI, vamos para o século XVIII. Um dia, um homem chamado John Wesley, 17 anos de idade, um vazio no coração, criado em igreja, mas não encontrava resposta para o coração dele. Ele entra numa rua em Londres chamada Aldergate, e ali naquela rua havia uma pequena igreja. Um leigo, um homem leigo, não era um pastor, estava ministrando a palavra de Deus. E o leigo, quando ele estava ali ministrando a palavra de Deus, o leigo pegou um texto de Isaías que dizia o seguinte: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, 22. E o pregador naquela noite estava dizendo:
Pare de confiar em você. Confie no que Cristo fez. Confie na obra de Cristo. Olhe para Jesus. O problema nosso é que nós estamos olhando muito para nós mesmos. Nós precisamos parar de olhar para nós e olhar o sacrifício de Cristo. Olhe para mim, olhai para mim e sede salvos. Wesley saiu dali convertido. E vocês sabem o que aconteceu na Inglaterra com esse homem, né? O fogo que se espraiou por causa da vida desse homem tendo uma experiência num resgate da teologia, da justificação pela fé, que se encontra nas Escrituras Sagradas. O caos do seu coração vai sair no dia em que você entender que nós temos que viver pela fé, e não pelo que fazemos. Mas não parou aí. No século XIX, para o século XX, o liberalismo teológico estava assolando, não só toda a Europa, mas de forma especial com a Alemanha, com os teólogos da alta crítica, do Heilsgeschichte, a crítica das formas. Bultmann estava defendendo a ideia de que Deus, que nós temos que tirar da Bíblia tudo aquilo que não condiz com Deus, tudo aquilo que é espetacular demais, não condiz com Deus. Então esse negócio do nascimento virginal de Maria, de Jesus ali, não vai dar certo. Jesus não é Deus. E isso estava sendo aceito na teologia cristã. Deus levanta um homem chamado Karl Barth, e ele começa a estudar a carta aos Romanos. Quando ele bate nos primeiros textos, o que acontece? Isso vai mudar o pensamento da história da Alemanha, em muitos aspectos, ainda que o liberalismo tenha continuado. Mas milhares de pessoas foram contaminadas com a compreensão de que o justo vive pela fé. O resgate da doutrina da justificação pela fé é a coisa mais importante que nós temos que ter hoje para sairmos do caos e irmos para o cais, para esse lugar de segurança. Não existe avivamento na história do cristianismo sem que a igreja entenda a justificação pela fé, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós somos resgatados pela obra de Cristo. Se você não entender isso, você ainda não está vivendo pela fé, você está vivendo por aquilo que você é capaz de fazer. Então nós precisamos resgatar isso aqui que Deus diz a Abacuque. Escreve numa tábua, passa para que todos possam ler, até quem passa correndo. A minha grande preocupação com a igreja evangélica no Brasil hoje é exatamente essa. Há um tempo atrás me perguntaram sobre um pregador muito conhecido no Brasil. O que eu achava dele? Eu disse, eu acho ele muito articulado, muito inteligente, muito competente. Só tem um problema, cara, eu nunca vi ele pregando justificação pela fé. Eu nunca vi ele pregando salvação em Cristo. O que está acontecendo com os nossos púlpitos? Você vai em qualquer lugar, mas não se prega a cruz, não se prega a justificação pela fé. Você quer sair do caos sem entender o básico? O seu coração, meu querido irmão, será resgatado no dia em que você conseguir olhar para Deus. Tire os olhos de você. Esqueça dos seus méritos. Esqueça daquilo que você pode fazer. O justo vive não pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. Essa segurança que nós temos. Quer sair do caos para o cais? Para um lugar seguro? Olhe para Jesus. Não há chance para nós. Deixa eu concluir. E a minha igreja, quando eu falo deixa eu concluir, eu fico muito feliz, né? Vamos lá. Deixa eu concluir. Há uma historinha que eu gosto de contar. A história é o seguinte. Na Roma antiga, havia um general muito rico e muito querido, muito competente, que teve um único filho. E o filho dele era muito complicado. Família abastada, vivendo entre os nobres, andando no meio do Senado romano, mas um menino que não queria nada. Nunca se preparou, vivia dependendo do pai. A vida dele não era desafiada, ele vivia um estilo de vida horrível, na orgia, despreocupadamente, não tinha noção das coisas. E o pai, agora idoso, ficou muito preocupado com o filho dele. Disse, rapaz, o que vai ser do meu filho quando eu morrer? Porque tudo que eu construí, ele é o herdeiro único. Só que eu sei o que vai acontecer. Ele vai
acabar com tudo que eu construí em pouco tempo. Ele não sabe administrar nada. Ele não sabe lidar com isso. E esse general tinha um servo muito competente, que andava com ele e era o que administrava todos os bens que ele tinha. Ele dizia: olha, eu tenho uma ideia. Eu vou colocar tudo isso no nome do Marcelos, que era o servo dele, porque quando eu morrer, eu sei que o Marcelo vai cuidar do meu filho. E vou deixar uma única propriedade para o meu filho. Uma única. Eu vou dar a opção para ele. Escolher uma. E o restante tudo vai para Marcelos. Chamou o filho dele e disse: filhão, é o seguinte. Seu pai está velho. E os dias da minha partida estão chegando. E eu precisava fazer meu testamento. Eu fiquei muito preocupado com você. Então é o seguinte, eu decidi que de todas as minhas propriedades você só vai ter uma única propriedade. E você vai escolher entre todas as propriedades, todos os bens que eu tenho, um único bem. Então eu quero que você pense bem. Você pode escolher a fazenda, pode escolher o palácio, pode escolher casa, pode escolher o que você quiser, mas é uma única coisa. Então pense bem, vai para as casas e pense naquilo que eu estou falando. É uma única. Mas pai, mas o senhor não pode fazer? Posso. Eu que faço o meu testamento. E eu já decidi. Mas por que você vai fazer com os outros bens? Vai tudo para Marcelos. Marcelo vai cuidar de tudo. Ele é o meu herdeiro. Tudo é para ele. E o menino ficou ali meio revoltado, meio bravo com o pai. E o pai disse: então agora você vai para casa, amanhã você volta aqui, nós vamos conversar e você vai decidir o que você quer. Ele disse: eu não preciso ir para casa para decidir o que eu quero. Não? Não. Eu já decidi o que eu quero. De todos os bens que o senhor tem, eu quero Marcelos. Porque Marcelo, sendo um servo, um escravo, ele não tinha direitos. Tudo que ele tivesse deveria ser dele. Então ele escolheu Marcelos. Você quer sair do caos para a segurança, meu querido irmão? Viva pela fé. Escolha Jesus. Ou melhor, aceite o que Cristo fez por você. Receba a oferta de Cristo. Não há outro porto seguro. Não há outro lugar onde você possa colocar a sua confiança. O seu humor não é confiável. As circunstâncias não são confiáveis. Mas Jesus sim. Ele é o nosso cais. Ele é o nosso lugar seguro. Vamos orar. Senhor, aplique a palavra tua aos corações dos irmãos e das irmãs aqui nessa noite. Ministra, Deus querido, essas verdades ao nosso coração, para que delas jamais nos afastemos. Renova a nossa vida, Pai. Renova a nossa mente e o nosso coração no Senhor. Dá-nos confiança na obra plena de Cristo, e que vivamos com os olhos fitos no Senhor e no que o Senhor fez por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.